A paz do Senhor, meu querido e meu amado irmão e irmã. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês dessa feita para poder postar o comentário aí da primeira lição desse terceiro trimestre da CPAD de 2021, lições aí bíblicas da classe de adultos. E a lição ela traz aí um tema geral muito importante, pois fala sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E aí como subtema as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Então essa lição basicamente ela estará girando em torno aí dos livros de primeiro e segundo Reis. São lições muito importantes para a nossa vida e eu espero em Deus que nós possamos de fato entender e aprender aquilo que Deus tem para nos ensinar por meio de lições tão maravilhosas quanto essas. É claro que a lição ela vai estar pegando capítulos, textos específicos dentre aí primeiro e segundo Reis, não todo o livro de primeiro e segundo Reis, mas vai pegar aí alguns capítulos, alguns versículos desses capítulos para nos trazer aqui alguns ensinamentos muito importantes. Então, basicamente, a lição ela vai começar apresentando aí a partir do reinado aí do rei Salomão. Portanto, saltando aí o tempo, no caso do rei Saul, do rei Davi, e pegando aí o filho de Davi, Salomão, e aí a construção, a sua sabedoria e a construção do templo. E daí para frente a lição vai estar apresentando, na primeira lição, a ascensão de Salomão e a construção do templo. Na segunda, o reino é dividido entre Jeroboão e Roboão, Acabe e o profeta Elias, Elias e os profetas de Acera e de Baal, o reinado de Acasias, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor, o ministério de Eliseu, Naamã é curado da lepra, o reinado de Joás, o cativeiro de Israel, no caso o reino do norte, o reino de Ezequias, o reino de Josias e o cativeiro de Judá, que é o reino do sul. Serão os tópicos, os subtemas que estarão sendo trabalhados durante essa lição. Portanto, eu vou procurar me ater à lição mesmo em si, não, apesar de ser tentado a querer explorar um pouco mais os livros aí de primeiro Reis, segundo Reis, mas vou me ater à lição. Bem, então a lição de número 1, aí de 4 de julho de 2021, traz como título a ascensão de Salomão e a construção do templo. Ou seja, aqui vai estar falando sobre a ascensão de Salomão, no caso ao trono, enquanto rei, e a construção do templo que se dá exatamente no reinado de Salomão. Lembrando que Davi ele havia colocado no seu coração construir uma casa para Deus, um templo para Deus, porém Deus não lhe permitiu que construísse o templo, porque ele era um homem que tinha as mãos manchadas de sangue, e Deus não o permitiu, porém Deus permitiu, moveu o coração de Davi para que ele pudesse juntar todo o material necessário, providenciar todos os meios para que o seu filho Salomão então viesse a construir o templo para Deus, o chamado, conhecido templo de Salomão, templo de Salomão de verdade, não aí o templo de Salomão aí do Paraguai aí da atualidade. Bem, então nós temos aqui o textual da nossa lição nos apresenta e não podiam ter-se em pé
os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encher a casa do Senhor. Aqui nos fala exatamente desse momento, aqui em 1 Reis, capítulo 8, verso de número 11, fala do momento quando da consagração do templo, quando ali os sacerdotes eles entraram para ministrar, no caso aí no templo construído por Salomão. Diz o texto que eles não podiam ficar em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa, como sinal de aprovação de que aquele lugar de fato ele foi aprovado, ele foi aceito por Deus. E isso é muito importante porque nós temos que observar que construir um templo, uma casa para Deus, é um Deus que é transcendente, mas que também ele é imanente, e ter a presença de Deus ali no templo, presença essa que antes habitava no tabernáculo, era algo muito significativo para a nação de Israel, uma vez que era uma nação monoteísta, e de fato ela podia ter agora a presença de Deus habitando no meio do seu povo, antes no tabernáculo e agora no templo construído por Salomão. E isso era um diferencial muito grande, porque a glória de Deus de fato manifesta ali no templo, no meio do povo de Israel. Isso mostrava que aquele povo era um povo diferente, que se via também a um Deus diferente, a um Deus que se manifestava no meio do seu povo. Eu acho isso muito significativo, por quê? Porque nós sabemos que, de fato, quando a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens, isso apesar de Deus se manifestar de maneira gloriosa no tabernáculo e no templo aí de Salomão, mas nós temos que entender que, de fato, Deus habita no coração do homem. Ou seja, naqueles que se abrem para Deus, Deus habita e sua glória se manifesta no coração do homem. Porque, de fato, casa alguma pode prender a glória de Deus. Deus não habita, como o próprio texto, a Bíblia nos apresenta, ele não habita em templo feito por mãos de homem. Então, aqui a ideia da glória de Deus no templo era a glória de Deus, de fato, no meio do seu povo, na vida do seu povo. E aquele lugar, é claro, foi consagrado para Deus. É necessário se fazer essa observação, porque na atualidade nós temos que ter muito cuidado, porque existem aqueles que constroem aí belos templos para se virem aí até mesmo de um cartão postal, de um orgulho religioso, mas não tem cuidado do principal, que é a glória de Deus na vida daqueles que congregam no templo. Nós sabemos que a história bíblica registra que esse templo de Salomão, quanto templo lá que teve a participação de Zorobabel, Neemias, e que foi, vamos dizer assim, retrabalhado, ou, num caso, embelezado por Herodes, sabemos que esses dois templos, eles de fato foram destruídos. Exatamente porque o povo pecou contra Deus, e Deus, rejeitando o seu povo, o templo não tinha nenhum valor para Deus. Aquele lugar já não era mais uma habitação de Deus, porque Deus não habitava mais no meio do seu povo. Deus havia se afastado do seu povo por causa do pecado, porque Deus não tolerava, não tolera e jamais tolerará o pecado. Então é necessário que nós tenhamos cuidado para que nós não venhamos a cair no erro de fazer bonitos templos, não que a casa de Deus tem que ser de qualquer forma, não que tenhamos que fazer pouco caso do lugar consagrado a Deus, é claro, dentro das possibilidades. Quem pode fazer um bonito templo, faça. Quem não pode, que congregue debaixo de uma árvore ou debaixo de uma ponte, seja lá numa lona,
O importante é que Deus esteja no coração do povo. Mas eu creio que o que deve preocupar a cada liderança é exatamente qual a motivação em fazer um templo. Se a motivação de fato é que o povo tenha um lugar para poder reunir, para poder compartilhar a presença de Deus, ou simplesmente para ter um lugar social, um lugar para poder, quem sabe, se expressar para a sociedade, para ser visto até mesmo no mundo político como um potencial para eleger, quem sabe, candidatos aí no âmbito da política, para poder receber benefícios materiais, receber, quem sabe, incentivos financeiros. Então, se deve ter muito cuidado quanto a isso. Bem, então, voltando aqui à lição, o que o texto aqui nos apresenta, o texto áudio de 1 Reis 8, verso 11, é que quando da inauguração do templo, quando os sacerdotes eles entram para inaugurar o templo, para ministrar ali no templo, a glória do Senhor encheu a casa, de maneira que os sacerdotes, no caso, eles não podiam ficar de pé para poder ministrar, por causa que a glória do Senhor foi algo notório naquele lugar. Que o mesmo aconteça de fato nos nossos templos. Lembrando que os templos são importantes, mas o mundo precisa mais da igreja do que de templos, porque na verdade o verdadeiro templo de Deus somos nós, o seu povo, a sua igreja. A verdade prática nos apresenta o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. Muito interessante, porque a lição aqui vai nos apresentar que é dada a Salomão a oportunidade de poder pedir algo a Deus quando do início do seu reinado. E Salomão, ele mostrou a maturidade, ele poderia ter pedido outras coisas para Deus, mas ele viu o peso da responsabilidade que era estar à frente daquele povo, que não era qualquer povo, era o povo de Deus. E ele então pede a Deus sabedoria para poder entrar e sair diante daquele povo. E eu acho isso muito interessante, porque todos aqueles que exercem liderança na casa de Deus, que estão exercendo, que hão de exercer, deveriam ter a mesma preocupação em pedir a Deus discernimento, pedir a Deus sabedoria para conduzir um povo que não lhe pertence, para que tenha sabedoria, porque havendo sábia direção, o povo de fato ele é exaltado, havendo sábia direção, o povo ele prospera, mas não havendo sábia direção, o povo cai, o povo se corrompe. Então Salomão, ele mostrou maturidade espiritual ao pedir a Deus sabedoria. E é essa maturidade que Deus espera de cada um dos seus filhos e de um modo especial daqueles que exercem liderança na sua igreja, frente à igreja do Senhor. A leitura bíblica em classe, temos aí no livro de 1 Reis, capítulo de número 4, versos 29 ao 34, depois o capítulo 6, o verso 1, depois o verso 11 ao 14. Bem, o primeiro texto aí de 1 Reis 4, a partir do verso 29 e a seguir, nos diz o seguinte: E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Ou seja, diante da oração de Salomão a Deus, pedindo a Deus sabedoria, é interessante nós observarmos aqui que o texto vai nos apresentar aquilo que Salomão pediu, que ele havia pedido a Deus e o que de fato Deus lhe havia concedido. E isso que Salomão ele recebe da parte de Deus, isso fará uma grande diferença na vida de Salomão, e não somente na vida de Salomão, como na vida do povo de Israel. Isso é algo que deve ser levado em consideração.
Portanto, é necessário que nós tenhamos o cuidado de buscarmos de Deus aquilo que de fato venha beneficiar não apenas o nosso ego, não apenas o nosso orgulho, mas que venha beneficiar o povo de Deus como um todo. Então, olha o que o texto nos apresenta. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Aqui três termos aqui são fundamentais, porque apresenta a sabedoria, o muitíssimo entendimento e largueza de coração. Aí nós vamos observar que nós, claro, há leituras e leituras, definições e definições, mas minimamente nós temos que saber que sabedoria ela não pode ser confundida, por exemplo, com a mera inteligência. A sabedoria ela não pode ser confundida, a sabedoria bíblica, a verdadeira sabedoria, ela não pode ser confundida com erudição, com astúcia, com esperteza. Nós não podemos confundir essas coisas, no caso, como sendo necessariamente sabedoria. Se nós pegarmos, por exemplo, a astúcia ou a esperteza, alguém pode ser muito esperto, muito astuto, muito malandro, e se passar por sábio, mas de fato a astúcia ou a esperteza é exatamente algo ardiloso, traiçoeiro na maioria das vezes, ou alguém esperto demais que não se deixa enganar facilmente, mas como diz o adágio popular, que o astuto, o esperto, o malandro demais, ele acaba se atrapalhando. Então a sabedoria ela não pode ser confundida com a esperteza e com a astúcia. Também ela não pode ser confundida com a mera inteligência. Não que a inteligência não seja importante, é importante. Que a inteligência é exatamente essa faculdade de pensar, de conceber, de compreender, de escolher entre uma coisa e outra, isto é importante. Porém, aqui a sabedoria ela vai bem mais além do que isso. Eu diria que a sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela deve comandar a inteligência e ela deve comandar também algo que é muito tomado como sabedoria, que é o conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento ele é exatamente baseado na reflexão, na construção de conceitos, e assim, no sentido mais geral, conhecimento você o adquire através da leitura, através de um aumento do capital cultural, do meio em que você frequenta, etc, etc. Então você pode, numa academia, numa faculdade, você pode adquirir conhecimento, desenvolver a sua inteligência, se tornar uma pessoa astuta, esperta, porém focando na ideia da sabedoria. Há uma definição aqui filosófica de sabedoria que coloca a sabedoria como sendo uma forma superior de conhecimento, como sendo o conhecimento do absoluto ou o conhecimento de Deus. Então a sabedoria aqui, nesse sentido aqui, ser sábio é mais do que você ter conhecimento. Eu diria que ser sábio, ter a sabedoria, é você, inclusive, saber o que fazer com o conhecimento. Existem pessoas que têm um grande conhecimento, que são eruditos, mas que, de fato, eles arrotam livro, arrotam conhecimento, mas eles não há uma aplicabilidade desse conhecimento. Então, a verdadeira sabedoria seria você produzir conhecimento, como também você se conduzir bem, de forma correta, diante do conhecimento adquirido aí ao longo do tempo. Portanto, o texto nos apresenta que Deus deu a Salomão sabedoria. E diz que deu muitíssimo entendimento. Então, junto com a sabedoria, Deus dá a Salomão também a inteligência para entender as coisas. Então, Deus dá a Salomão sabedoria,
dá a ele entendimento, a capacidade de entender, de discernir as coisas e largueza de coração. Eu acho isso aqui muito interessante, esse coração expandido, esse coração largo, porque aqui é uma leitura muito abrangente e dentre as várias possibilidades de leitura mostra a ideia de Salomão ter um coração aberto para Deus em primeiro lugar, como também para o outro, no sentido de cuidar do outro e de cuidar um coração largo para a nação. Sabemos que o governo de Salomão foi um governo de prosperidade. Foi um período onde não se via guerra contra a nação e houve uma grande prosperidade dentro do período no governo de Salomão. Infelizmente, ele não no início do seu governo, mas com o passar do tempo, ele descuida da dependência de Deus e ele se perde. Ele, infelizmente, é como se ele não, dentro de uma leitura cartesiana, que é apresentado que a sabedoria, que a razão, ela deve comandar a vontade, mas chegou um momento que a sabedoria, infelizmente, a vontade de Salomão passou à frente da sua sabedoria. Ele começou a se distanciar de Deus, da dependência de Deus, e aí foi o fracasso de Salomão, como também, isso é claro, contribuiu para o fracasso também, no caso do seu reinado, daqueles que viriam sucedê-lo. Bem, porém o que o texto aqui apresenta, no verso 29, é que Deus ele deu a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento e largueza de coração, como quer dizer, essas virtudes eram como a areia da praia do mar. Aí o verso 30 diz o seguinte: e era a sabedoria de Salomão maior que a sabedoria de todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Aí o verso 31, e era ele ainda o mais sábio do que todos os homens. Aqui é o seguinte, olha. O verso 30 apresenta que a sabedoria de Salomão era uma sabedoria que era um dom, não era uma sabedoria comum, era um dom. E esse dom, essa sabedoria enquanto um dom dado a Salomão, nos apresenta, no caso o texto, que era uma sabedoria maior do que a sabedoria de todos do Oriente, ali, da região, no caso do Oriente, onde ele estava situado, e do que a sabedoria de todos os egípcios, que eram pessoas notáveis em sabedoria. E o verso 31 diz, e era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e aí cita alguns homens. A ideia é que quando fala que ele era mais sábio do que todos os homens, quer dizer que ele era mais sábio do que qualquer homem. É o sentido mais adequado de se entender aqui, mais sábio do que todos os homens, é no sentido todos aqui tomarmos como qualquer homem. Então ele era o mais sábio que qualquer homem, ou seja, tirando Adão no seu estado de inocência e o último Adão que é Cristo, Salomão era o mais sábio dos homens. Portanto, ele era então o mais sábio de todos, ou de qualquer homem. E o texto aqui é interessante porque dá aqui alguns exemplos, quando diz, e ele era mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, e do que Calcol, e Darda, filhos de Maô. E correu o seu nome por todas as nações em redor. Quando o texto aqui está citando aqui alguns homens, filhos de Maô, isso dá a entender que faz um destaque a esses homens. Primeiro mostra que ele era mais sábio do que os do Oriente, no caso os egípcios, e mostra que ele era mais sábio do que todos os homens, do que qualquer homem, inclusive mais sábio do que esses homens que são citados aqui. No caso Etã, no caso Emã, Calcol, Darda, o Dardar, que eram filhos de Maô. Então isso nos leva a entender
que esses homens aqui eram homens notáveis, contemporâneos de Salomão, homens, grandes homens que se destacavam dos demais homens dentro daquele contexto histórico. Porém, o texto diz que mesmo diante desses nomes tão notáveis, Salomão ainda se destacava, ele era mais sábio do que todos os homens, inclusive desses grandes homens notáveis em sabedoria. Tal era a sabedoria, o dom que Salomão havia recebido da parte de Deus. Quando lhe é dada a oportunidade de pedir algo para Deus, Deus lhe dá essa oportunidade, e o texto nos apresenta que correu o seu nome, ou seja, a sua fama, a sabedoria de Salomão correu por todas as nações em redor. Ou seja, todas as nações ouviram falar da sabedoria de Salomão e vinham para ver de perto, para aprender com Salomão. Aí o verso 32. E disse, que fala sobre o que Salomão escreveu, o que ele disse, a sua produção literária. E ele disse, Salomão disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também nesses seus provérbios, nesses seus poemas, nessa sua literatura, ele tratou de vários assuntos. Aí o verso 33. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, que era uma árvore nobre, uma madeira nobre, até o isopo que nasce na parede. Também falou de animais, de aves, e dos répteis e dos peixes. Ou seja, nos seus provérbios, nos seus cânticos, na sua poesia, nos seus poemas, ele tratava de temas os mais diversos possíveis. Eu acho isso interessante porque caracteriza muito o nosso conhecido período, no caso do romantismo, quando o poeta ele não fica mais preso a temas específicos. Ele tem uma maior liberdade, já a partir do romantismo, uma maior liberdade, isso no modernismo se estende bem mais, uma liberdade de falar sobre qualquer tema, não há mais um tema consagrado. E aqui Salomão, já há milhares de anos atrás, ele já fazia, no caso, poema, cânticos dos mais variados temas, cujas menções aqui são apenas exemplo de temas sobre os quais ele tratava. E aí o verso 34 diz o seguinte: e vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão. Então, de todos os povos vinham pessoas para ouvirem, certamente pessoas importantes, para ouvirem a Salomão, e todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então, tanto os povos como até mesmo os seus grandes representantes, no caso dos seus monarcas, seus reis, eles vinham de todas as terras para poder aprender, para ouvir a sabedoria de Salomão. E é claro, como era um costume da época, esses reis, quando eles vinham, eles traziam um presente para, no caso, oferecer ao anfitrião. E é claro, também o anfitrião acabava dando também presente. Essa questão da honra, da troca de presença, que é algo bem marcado na história, que quando alguém dava um presente ao outro, aquele outro ficava moralmente devedor do outro. E aí havia o costume de poder retribuir com um presente. Então, quem recebesse um presente dentro do contexto histórico, aí isso já aqui nesse contexto de Salomão e já num contexto, por exemplo, se a gente pega ali, mesmo antes da Idade Média, a partir ali do século V e diante, dentro desse contexto, já aproximando para a Idade Média e dentro mesmo da Idade Média, a gente percebe que há um costume entre os povos, exatamente, principalmente ali no Baixo, no Alto Império Romano, antes ali, vamos dizer assim, do deperecimento do Império Romano, já havia essa prática ali entre, no caso, os povos, no caso, os visigodos e outros povos ali,
já era uma prática comum essa troca de presente, mas só que alguém que recebesse um presente e não pudesse, vamos dizer assim, devolver ou dar um presente, ele ficava como que devedor, moralmente devedor do outro, porque ele não tinha como retribuir. Então aqui foi um parêntese que eu abri aqui. Então, dentro desse contexto, esses reis eles vinham para ouvir a sabedoria de Salomão e certamente traziam um presente, como é o exemplo da rainha de Sabá. Bem, aí no capítulo 6 aí de 1 Reis, nós temos outro texto da lição que nos apresenta. E sucedeu que no ano 480, depois que saíram os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, isto é, o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Aí fala quando, do tempo em que Salomão edifica a casa do Senhor, e então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. Então aqui Deus está dizendo para Salomão, agora que ele estava edificando e que se pretendia edificar uma casa ao Senhor, e Deus está dizendo que quanto a esta casa que tu edificas, que tu começa a edificar, se tu andares nos meus estatutos, nos meus caminhos, andares diante de mim, de fato eu confirmarei a aliança feita a Davi teu pai, e a minha palavra que falei a Davi teu pai, eu cumprirei, eu honrarei essa palavra no teu reinado, que era exatamente, Deus prometeu a Davi sempre ter um sucessor no trono de Davi, e que seria com Davi que ele teria, no caso, uma linhagem real. Mas aqui Deus está colocando a Salomão que de fato ele deveria guardar os mandamentos do Senhor, andando nesses mandamentos, que Deus confirmaria para com ele a palavra que ele havia dito a Davi. E aí o verso 13, e habitarei no meio dos filhos de Israel, Deus dizendo, e não desampararei o meu povo de Israel. Ou seja, a condição de eu permanecer diante do povo, de não abandonar o povo, da minha presença estar no templo, é exatamente que você e o povo, sob o seu comando, que eles guardem os meus juízos, os meus estatutos, os meus mandamentos, tudo aquilo que eu exigi de Davi e que agora eu passo a exigir de você. E aí o verso 14, assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. A ideia de ter edificado e aperfeiçoou exatamente fala da questão dos ornamentos, do acabamento, da grande quantidade de ouro, por exemplo, que foi gasta, no caso, no embelezamento, no refinamento, vamos dizer, daquele santuário, daquela casa que era para ser, que foi consagrada para Deus. Bem, antes de entrar aqui no comentário da lição, eu apresentei aqui o título da lição, apresentei textual de verdade e prática, o texto bíblico básico, mas quero, antes que eu não possa esquecer, apresentar o comentarista da lição desse trimestre, que trata-se do pastor Cleiton Pomerini, é um nome diferente, que ele é doutor e mestre em teologia, membro do Conselho Geral da RAE, que é Rede Assembleiana de Ensino, autor de obras editadas pela CPAD, diretor da faculdade RFDIM e do colégio CE Duque de Joinville, Santa Catarina, editor executivo da revista
Repas, SEC e CGADB, e pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Joinville. Então, esse aí são as credenciais do pastor Cleito Pomeranian. Então, esse é o comentarista dessa lição. Bem, a introdução da lição nos apresenta: por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder, cumprindo a aliança, as promessas feitas a Davi. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu na história. Entretanto, mesmo diante de toda essa grandeza, promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. Sabemos que, infelizmente, e uma das coisas que eu acho muito interessante na Bíblia é que ela não esconde a fraqueza dos homens chamados por Deus. Isso eu acho que é algo muito significativo dentro da Bíblia, porque isso deve servir de lição, chamar atenção para aqueles que foram chamados para o ministério, de que eles não são infalíveis, de que pelo fato de serem chamados, ordenados ao pastorado, ao presbitério, seja qual for a função, o ofício, ou até mesmo o dom que tenha recebido, que não estão acima de Deus, que não são infalíveis, que eles devem continuar na dependência de Deus, mesmo porque o dom pertence a Deus. Então, Salomão, ele teve um início muito glorioso do seu ministério, do seu reinado, mas infelizmente, com o passar do tempo, ele foi se distanciando de Deus. E aí a sabedoria já não submetia a sua sabedoria ao temor de Deus, porque a Bíblia nos apresenta que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Não adianta ter muito conhecimento e ter sabedoria, mas não submeter isto a Deus, ao temor de Deus. Mas infelizmente, como o texto coloca aqui, com o passar do tempo, esse monarca ele deixou se levar por interesses políticos, mostrando aí na história o perigo de aliar aí religião com política, de não separar uma coisa da outra. Uma coisa é o poder político, outra coisa é o poder ou a liderança religiosa. E ele acabou então se enveredando por interesses políticos, por glória e por desejos pecaminosos, e ele se envolveu com mulheres estranhas e, em dado contexto, ele se tornou até um idólatra, adorando outros deuses, ainda que, graças a Deus, que pelo menos dá para inferir que no final da sua vida ele reconhece que todo aquele seu caminho de desviar-se de Deus, que tudo aquilo foi vaidade, que não valeu a pena, e certamente ele se volta para Deus, eu creio dessa forma, que ele no final da sua vida, na velhice, de fato, ele se arrepende e ele se volta para Deus, ele age, vamos dizer assim, a sabedoria, o juízo, a sensatez, vamos dizer assim, é recuperada. Bem, aí o primeiro tópico da lição, a sabedoria de Salomão, a virtude de Salomão. Antes mesmo de receber a sabedoria como um dom divino, a sabedoria de Salomão era um dom divino, Salomão já apresentava alguns traços dessa virtude, pois ao ser inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que quisesse que ele poderia fazer, Salomão exatamente o grande rei, ele escolhe a sabedoria. Eu acho isso interessante porque o próprio fato de Salomão ele ter diante de si a oportunidade de escolher, quando Deus lhe dá essa oportunidade de poder escolher, eu acho bem interessante que ele vai então, no caso, fazer uma boa escolha. Diz aqui, 1 Reis 3, verso 5, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse,
pede o que queres que eu te dê. E olha o verso 6, o que nos diz. Respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porquanto ele andou diante de ti em verdade e em justiça, e em retidão de coração para contigo, guardaste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia, no caso que era ele. Verso 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou apenas um menino pequeno, reconhecendo a sua incapacidade diante de tão grande responsabilidade. Eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar, no caso, diante de daquele povo. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Aí ele vai agora e faz o seu pedido no verso 9 aí do capítulo 3. Dá, pois, a teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Maravilha, maravilha. E pareceu bem aos olhos do Senhor o ter Salomão pedido tal coisa, Deus agradou. Quer dizer, Salomão já se mostrava sábio porque ele escolheu a sabedoria. Aí dentro do contexto do filósofo, é o amigo da sabedoria. E Salomão, ele, no caso, teve sabedoria em fazer a melhor escolha, uma escolha sábia, que foi exatamente pedir sabedoria. E diz o verso 10 que pareceu bem aos olhos do Senhor ter Salomão pedido tal coisa, ou seja, pedido sabedoria. Pelo que Deus lhe disse, porquanto pedisse isso, a sabedoria, e não pedisse para ti muitos dias, para viver para a sua vaidade, nem riqueza, nem a vida de teus inimigos, mas pedisse entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Eis que te dou um coração tão sábio e entendido que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Também te dou o que não pediste, assim riqueza como glória, de modo que não haverá teu igual entre os reis por todos os teus dias. E aí Deus começa a dar as promessas. E ainda, se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, então Salomão acordou, e eis que era um sonho. E voltando ele a Jerusalém, pôs-se diante da arca do pacto do Senhor, sacrificou holocausto e preparou sacrifício pacífico e deu banquete a todos os seus servos. E a partir de então, nessa visão, Salomão, de fato, ele recebe sabedoria, porque a sabedoria dele não era mera erudição, e quando ele tem a oportunidade de provar, de ter que exercer uma sabedoria superior, ele vai exercer, e a sua fama ela vai percorrer por toda, vamos dizer assim, por todo o mundo de então, a sua sabedoria vai ser conhecida. Exatamente porque ele pediu a Deus sabiamente a sabedoria. E Deus não apenas deu sabedoria a ele, deu riqueza, deu glória a ele, etc. Bem, então, o que nós temos aqui? Então, Salomão, ele já se mostra sabedoria ao fazer, no caso, uma escolha, uma grande escolha, que é exatamente pedir a sabedoria. Portanto, o grande rei escolher a sabedoria, do que se depreende o quanto ele era sábio. Ora, se fosse ganancioso, pediria dinheiro.
Se fosse orgulhoso, pediria glória. Se fosse vaidoso, pediria muitos dias de vida. Se fosse vingativo, pediria a morte de seus inimigos. Mas de que adiantaria todas essas coisas se lhe faltasse sabedoria? Salomão teve um elevado senso de prioridade ao pedir a Deus a coisa certa. Isso aqui para mim é fundamental. Trazendo para a nossa realidade, isso nos traz um ensinamento para você que é líder ou que pretende ser um líder. O que você deve buscar do Senhor é exatamente a sabedoria. A Bíblia diz que aquele que tem falta de entendimento, que peça a Deus, que dá livremente. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. A Bíblia diz em Provérbios, quando Deus se apresenta como a sabedoria, ele vai dizer que ele ama aqueles que o amam e aqueles que madrugam buscando, aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Muitos pegam esse texto e, infelizmente, faz uma leitura equivocada, dizendo que isso fala de orar de noite, que tem que orar à noite, no caso, pelas madrugadas, porque a fila é menor, etc, etc. Isso não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. Então, quando o texto ele apresenta: eu amo os que me amam, aqueles que madrugam me buscando, me acharão, ali dentro do contexto, se vocês forem observar, exatamente, no caso, a sabedoria, ela se apresentando, a sabedoria se apresentando, aí no caso é Provérbios capítulo 8, aí o primeiro verso, por exemplo, diz o seguinte, olha: não clama porventura a sabedoria, e não faz o entendimento soar a sua voz. Aí começa a dizer, e aí logo mais à frente, diz o seguinte: justas são todas as palavras da minha boca, a sabedoria falando. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Verso 9. Todas elas são retas para os que as entendem, e justa para os que acham conhecimento. Aí o verso 11, porque é melhor a sabedoria do que as joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comprar com ela, ou seja, dinheiro não compra a sabedoria. Aí verso 12, eu, a sabedoria, habito com a prudência, e possuo conhecimento e a discrição. Aí vem o verso 13, o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa, eu os odeio. E aí lá na frente, no verso 17, tem aí o verso muito citado, fora do contexto, quando nos diz assim o verso de número 17. Eu amo aos que me amam, isso é a sabedoria, que Deus é encarnado na sabedoria, ou a encarnação da sabedoria, o próprio Deus se apresentando, uma vez que Deus ele é a sabedoria. Olha o que o texto diz: eu amo os que me amam, e os que diligentemente me buscam, me acharão. Aí vocês vão achar outras versões, eu posso até ver aqui uma outra versão bíblica, esse mesmo texto, ele sendo apresentado de uma forma diferente. Vou estar pegando aqui o texto, por exemplo, vou pegar aqui algumas versões da Bíblia para nós podermos analisar esse texto. Desculpa aqui não ter deixado a Bíblia aqui, estava só com a Bíblia no celular. Mas, por exemplo, aí Provérbios capítulo 8, deixa eu ver nessa versão aqui, que é a Bíblia anotada. Provérbios capítulo 8, deixa eu procurar aqui, você pode até buscar também na sua Bíblia. Provérbios capítulo 8, verso de número 17, vamos para o verso 17 específico, o que nos apresenta aqui esse texto, Provérbios 8, 17, nos diz assim, olha: eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Isso aqui muito interessante. Vamos ver agora na Bíblia de aplicação pessoal, o
que ela nos apresenta, aí Provérbios capítulo 8, vamos ver se há aí mais alguns detalhes de riqueza, de conhecimento. Provérbios capítulo 8, verso 17, diz o seguinte, olha: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Aqui essa versão já coloca aqui algo a mais. Uma outra versão que eu gosto muito também de ler, que é a versão aqui da Bíblia Jerusalém. Vamos ver aqui o que nós temos aqui, Provérbios capítulo 8, verso de número 17, diz o seguinte: eu amo os que me amam, e os que madrugam por mim hão de me encontrar. Eu quero ficar com essas duas últimas versões, que é a Jerusalém e a versão, a Bíblia de aplicação pessoal, para mostrar aqui em relação à sabedoria. O texto aqui da Bíblia de aplicação pessoal diz o seguinte, ó: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então aqui dá uma ideia que a maioria das pessoas toma esse texto a partir desse entendimento dessa versão. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Aí pensa, não, aqui é Deus que está falando. Então aqueles que de madrugada levantam para uma vigília, para orar, esses vão encontrar Deus. E alguns vão dizer até que de madrugada a fila é menor. Mas isso aqui não está falando de oração, não está falando de vigília, não está falando de nada disso. Aqui a sabedoria está se apresentando. E aqui nessa versão, quando diz aqueles que de madrugada me buscam, aí pode-se ter um entendimento nessa versão aqui, que é levantar de madrugada para buscar a Deus, orar a Deus, buscar sabedoria. Só que nessa versão aqui de Jerusalém, o texto ele já fica bem mais claro. Porque olha a ideia aqui do texto no verso 17. Eu amo os que me amam, ou seja, a sabedoria ama aqueles que a amam. E olha aqui, a própria ideia da filosofia é o amor à sabedoria. Então, o que o texto está dizendo, a sabedoria se apresentando. Eu amo os que me amam, e os que madrugam por mim hão de me encontrar. Olha, aqui a ideia do texto aqui é bem diferente aqui da versão da aplicação pessoal, porque enquanto a aplicação pessoal dá a ideia de acordar de madrugada para buscar a sabedoria ou buscar a Deus, a ideia aqui do texto da Bíblia aqui de Jerusalém, ela vai colocar o seguinte: aqueles que madrugam por mim. O que é madrugar por alguém, ou madrugar por mim, no caso, pela sabedoria? É exatamente aqueles que gastam horas e horas, tempo e mais tempo, buscando a sabedoria. Ou seja, que madruga, o que passa as horas, dá 10 horas, 11 horas, 12 horas, 1 hora da madrugada, 2, 3 horas, buscando o conhecimento, relacionando-se com a sabedoria de Deus. E nós sabemos que um dos caminhos para encontrar a sabedoria com Deus é a oração, sim, também a oração. Mas é exatamente a palavra de Deus, que já está dizendo, é a palavra de Deus. Deus se revela por meio da sua palavra. A oração é fundamental, levantar, orar pela madrugada, inclusive antes de ler a Bíblia, fazer uma oração a Deus para que a sua sensibilidade espiritual ela seja aumentada, para que você tenha entendimento da palavra. Sim, isto é fundamental. Porém, a ideia aqui, aqueles que madrugam me encontram falando da sabedoria, eu posso trazer uma aplicação aqui, por exemplo, para quem sabe já passou por uma universidade, por uma faculdade, está fazendo. Essas pessoas sabem quantas noites, quantas madrugadas elas não têm que estar, no caso aí, às claras, lendo, pesquisando, escrevendo, para adquirir o conhecimento. E aí quando chega o momento de produzir um TCC, para o final do curso,
ou quem sabe produzir uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, só essas pessoas sabem o quanto custa adquirir esse conhecimento, esse tipo de sabedoria. Então, quando o texto está dizendo aqui, Deus se apresentando enquanto sabedoria, e ele diz, eu amo os que me amam, e os que madrugam me buscando me acharão, mostrando exatamente que o conhecimento, a sabedoria, ela é resultado de uma busca constante, de uma dependência de Deus. No caso, no termo secular, de uma dependência dos estudos, das pesquisas constantes, exaustivas. E no caso de Deus, mostra exatamente a ideia que eu amo aqueles que me amam e os que madrugam me buscando. É a ideia de você dedicar-se, de você abdicar do seu tempo, dos seus prazeres para buscar Deus, para conhecer mais de Deus, através da sua palavra, através de uma vida de consagração, de leitura, por que não de oração? Porém, aqui em síntese, o que o texto está falando é da busca de uma sabedoria divina. Eu estou descartando aqui que se deva orar pela madrugada, que se deve passar a noite em claras buscando conhecimento de Deus através da oração. Não, porque a oração é uma das formas de Deus nos transmitir o seu conselho, a sua sabedoria. Mas nós sabemos que o conhecimento, que a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática. E muitas das vezes nós queremos gastar horas e horas, dormir tarde da noite, para conquistar um diploma, quem sabe de uma graduação, uma licenciatura, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, mas não queremos gastar tempo na palavra de Deus, na reflexão profunda, para adquirirmos sabedoria divina. Então grave isso no teu coração. A sabedoria é algo muito importante. E a sabedoria que é Deus, que é Cristo, ela está dizendo que ela ama aqueles que a amam. E os que madrugam, que gastam tempo buscando, certamente encontrarão. Então Salomão, voltando aqui ao texto, à lição, Salomão exatamente ele vai buscar a sabedoria. E nessa busca de sabedoria, o sábio, ele pede, no caso, sabedoria. Porque o verdadeiro sábio é aquele que sabe que precisa saber mais. Aí aqui o comentarista coloca, ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde. Isso pode ser constatado em uma das respostas que deu ao Senhor. Sou ainda menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Significa que ele tinha plena consciência da grandeza da sua tarefa, não permitindo que a imponência, no caso do seu reinado, lhe conduzisse à prepotência, que infelizmente é o que tem acontecido com muitos. Não, eu sou pastor presidente, eu sou maioral, eu sou cara, eu tenho títulos. E aí essa prepotência, esse orgulho, lhe tira a humildade e a dependência de Deus. Então Salomão, quando ele coloca que ele era pequeno, ele, no caso, ele vai demonstrar um profundo autoconhecimento que é peculiar a toda pessoa sábia, que é aquilo que quando Sócrates ele entra ali no templo, no caso ali, para buscar orientação, e alguém, no caso, ele vê uma escrita lá no pórtico daquele tempo dizendo, conheça-te a ti mesmo. Então o verdadeiro sábio é aquele que conhece as suas limitações, que ele, ao invés de buscar um conhecimento exterior, a primeira via, o primeiro objeto de estudo, de conhecimento, é conhecer a si mesmo.
E ele vai se perceber que tem muito para conhecer e pouco ele sabe. Então Salomão ele diz, não, se eu sou muito pequeno, como o texto aqui ele deixa muito claro, sou ainda menino, pequeno, não sei como sair nem como entrar diante desse povo. Aí a humildade e sabedoria de Salomão para pedir a Deus sabedoria, que tenhamos também o mesmo coração, a mesma humildade. Aí o subtópico 3, a sabedoria na prática de vida. Tiago escreveu em sua epístola que existe uma falsa sabedoria que se evidencia pela inveja e sentimento faccioso. Essa sabedoria não vem de Deus, mas é terrena, animal, diabólica. É fruto de ciúme, divisionismo, perturbação e obras perversas. No entanto, o apóstolo asseverou que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Tiago, capítulo 1, verso 5. As características dessa virtude que vem do alto, da sabedoria que vem do alto, é o que? É a pureza, a pacificação, a prudência, a benevolência, a misericórdia, os bons frutos, a imparcialidade. O sábio, ele não pode ter lado. Ele não pode defender um lado, não, mas eu defendo essa bandeira, então, mesmo o outro estando certo, eu não concordo, não. Quem é sábio não age dessa forma. A gente está vendo aí dentro do contexto político pessoas que deveriam fazer justiça, mas que não faz porque a justiça vai lhe custar a própria cabeça. Fere o seu orgulho, fere a sua honra, portanto não fazem justiça. Mas o sábio, ele é imparcial e ele é sincero. A sabedoria, ela é sincera. Então são algumas características que são apresentadas aqui em relação à sabedoria na prática. Vou tentar correr um pouco agora, que já passei 1 hora, eu não esperava ir tanto assim, mas o segundo tópico da lição, a consolidação do poder. Primeiro subtópico, a glória do reino de Salomão. O reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. Um reinado de paz, um reinado de justiça, derivado da sabedoria que ele recebeu de Deus. O povo de Judá e de Israel tinha tanta fartura e vivia em tão boas condições que podia até festejar e se alegrar. Estava sempre festejando, se alegrando. Todos os governos, quando administrados sob essas premissas, se tornam duradouros, trazendo ao povo paz e segurança. Quando o governo é justo, quando o governo é sábio, traz paz, segurança para o seu povo. Segundo o subtópico, o orgulho precede a ruína. Ou seja, alguém chega à ruína exatamente porque cometeu algo que não deveria cometer. Então, quando coloca aqui que o orgulho precede a ruína, é que quando o orgulho entra no coração do homem e vai tomando conta do seu coração, isso fatalmente o levará à queda. Então, o que esse tópico diz? Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus, lembrando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos. À medida que fazia pequenas concessões em seu coração e estabelecia acordos ou conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente seus valores espirituais. Ou seja, o orgulho foi chegando no coração de Salomão e aos poucos ele foi se desviando de Deus. Ele foi perdendo o temor de Deus, foi fazendo concessões onde não deveria fazer, acordos políticos com quem não deveria fazer. Ele foi se afastando de Deus e isso exatamente
levou a ele perder os valores espirituais e a se distanciar de Deus, exatamente porque o orgulho do homem precede a sua ruína. Salomão enganou a si mesmo pela ganância, pela sede de poder. Ganância, a sede de poder, que deixou invadir seu coração. Todavia é importante destacar que isso não aconteceu no início do seu reinado. Essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. Eu acho isso aqui fantástico. A Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o começo. Ainda bem que Salomão se acertou com Deus no final, na velhice. Mas o que nós podemos perceber aqui é exatamente tirar uma lição da vida de Salomão. Salomão, com tanta sabedoria e tanta riqueza, tanto poder, tanto prestígio que adquiriu, e isso fez com que o seu coração se afastasse de Deus. E nós sabemos que, infelizmente, existem pessoas que tiveram de Deus um verdadeiro chamado para o ministério, que receberam de Deus verdadeiramente uma vocação, mas que com o passar do tempo, o orgulho, a vaidade, foi entrando no seu coração e ele começou a abrir mão, a fazer concessões que jamais deveriam fazer. E isso foi distanciando de Deus, foi perdendo o temor de Deus. E muitos hoje já agem e são tão insensíveis à voz de Deus que não percebem o quanto se distanciaram de Deus. O quanto se tornaram amantes de si mesmos, amantes do dinheiro. O quanto se tornaram um peso para a própria igreja. Muitos agora querem se servir do rebanho e não servir ao rebanho, exatamente porque a vaidade, o orgulho os afastaram de Deus e do temor de Deus. E quando o homem, de um modo geral, quando a igreja, quando o líder, quando uma pessoa perde o temor de Deus, nada mais adianta. Porque a Bíblia diz que é pelo temor do Senhor que os homens se desviam do mal. Então, se tem uma coisa que você deve guardar, você deve guardar o teu coração. Você deve guardar do temor a Deus, porque o temor a Deus é que faz com que você seja quem você é, independente se tem alguém por perto ou não. Independente se o teu pastor está de olho em você ou não. Independente se você tem que dar satisfação a uma congregação, uma igreja ou não. Se você teme a Deus, você é crente em qualquer lugar. Se for permitido você ir no inferno, lá você irá temente a Deus. Então o fracasso de Salomão foi exatamente ele começar a fazer concessões, alianças, se unir com mulheres estranhas, e isso desviou o coração de Salomão. Então que Deus tenha misericórdia de mim e de você, principalmente daqueles que exercem liderança, para que você possa terminar bem, não ter começado muito bem e depois ser um fracasso, estar sendo um fracasso e terminar como um fracasso. Mas se porventura você entrou pelo caminho que Salomão entrou, do afastar-se de Deus, da perda do temor de Deus, ainda é tempo de você voltar. Lembra onde você caiu e volta a praticar as primeiras obras, e certamente o Senhor, Ele há de te restaurar em nome de Jesus. E o último tópico da lição, o tópico 3, nos apresenta a construção do templo. O nobre propósito de Salomão. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre. Edificar uma casa ao nome do Senhor. Meu Deus, são palavras de Salomão. Edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Propósito nobre. Querer separar um lugar. Olha, eu tenho onde habitar, tenho uma bela casa, agora eu quero construir uma casa que seja da maior excelência possível para a habitação de Deus,
que seja consagrada para Deus. Esse era o desejo do coração de Salomão. Nisso se percebe que havia pureza no coração do sábio rei de Israel nos primeiros anos de seu reinado. Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como o cedro do Líbano, muito famoso, muito ouro. Todo o templo foi revestido de ouro. O lugar santíssimo teve as paredes e o teto e o piso revestido de ouro puro. Salomão quis demonstrar seu imenso amor a Deus, edificando-lhe uma morada de altíssima qualidade e excelência. Ele quis dar para Deus o melhor. E é sempre bom repetir: se é para servir a Deus, sirva de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Não sirva a Deus pela metade, meia boca. Não seja um cristão meia colher, meia boca. Sirva a Deus para valer. Vista a camisa do Evangelho. Então Salomão, de fato, ele quis dar para Deus o melhor. Agora tenha cuidado, para que com o passar do tempo você não se envaideça e não se afaste de Deus, como Salomão se afastou. Subtópico 2. O templo do Espírito Santo. Essa visão de Deus centrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento. Mas, com a redenção do homem efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. E é neste lugar que deve haver riqueza e beleza, porque o Espírito Santo de Deus habita nele. Olha que maravilha. Agora, na nova aliança, com a vitória conquistada por Cristo no Calvário, o templo de Deus, a casa de Deus, passa a ser o próprio homem. E assim como Salomão, ele quis caprichar no templo para Deus, agora nós temos que fazer o melhor para que a nossa casa, o nosso eu, a nossa casa espiritual, para que a nossa vida seja um lugar de riqueza e beleza, um lugar onde o pecado não tenha lugar. Um lugar onde habite de fato a presença de Deus. Que no trono do nosso coração só haja um que comande. Que só haja um lugar no nosso coração, que só haja um trono. E que esse trono seja para a habitação de Deus em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o subtópico 3, para finalizarmos. A glória do Senhor. A glória do Senhor se manifestou no templo depois de pronto, em duas ocasiões especiais. A primeira foi quando os sacerdotes, que nós falamos, quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo. A glória foi tanta que eles não puderam permanecer de pé para ministrar os serviços sagrados. A alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia. Se pegarmos aí, não vamos ler tudo, mas 1 Reis, capítulo 8, o verso 22, por exemplo, 1 Reis 8, 22, nós temos o seguinte, 1 Reis, deixa eu voltar aqui, porque eu saí do capítulo que eu estava. Nós vamos ver aqui, então, 1 Reis no capítulo 8, o verso 22, nós vamos ter aqui um cântico, uma oração de Salomão, quando da inauguração do templo aqui, quando ele vai proferir aqui uma bela oração, 1 Reis, capítulo 8, verso 22 a seguir. Vamos ver o que nós temos aqui, a partir do verso 22, diz o seguinte: Depois Salomão se pôs diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendendo as mãos para os céus, disse: Ó Senhor, Deus de Israel,
Não há Deus como tu, em cima no céu, nem embaixo na terra, que guardas o pacto e a benevolência para com os teus servos, que andam diante de ti com inteireza de coração, que cumpriste com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, porque com a tua boca o dissestes e com tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, ao dizeres, não te faltará diante de ti sucessor, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra a tua palavra que disseste ao teu servo, a meu pai Davi. Mas, na verdade, habitará Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não podem conter, quanto menos essa casa que edifiquei. Contudo, atende à oração de teu servo e à súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti. E aí a oração é maravilhosa. Você pode terminar a leitura até o verso de número 53. Muito linda esta oração. Bem, então temos aí o primeiro momento aí da glória de Deus, quando aí dos sacerdotes entrando aí com a arca no Santo do Santo, e a segunda ocasião que a glória do Senhor se manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo. Dessa vez, além da glória que desceu, também desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. E a ideia de consumir o holocausto e o sacrifício é a ideia de aceitação, de que Deus aceitou aquele sacrifício, de que Deus aceitou aquele holocausto, aquela oferta. Portanto, Deus estava aprovando o templo, aprovando o trabalho de Salomão e aprovando, no caso, o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a glória do Senhor é quem coroou o templo como prova de que aquele lugar foi aceito por Deus para a sua habitação no meio do seu povo. Que da mesma forma a glória de Deus ela seja a aprovação na nossa vida de que de fato nós somos morada de Deus. Não adianta eu dizer que sou crente, que sou cristão, que sou pastor, que sou presbítero, que sou isso e aquilo outro, se eu não tiver a marca da glória de Deus. Então é a glória de Deus na minha vida, na tua vida, que vai nos identificar como pertencentes ao Senhor, como morada de Deus por intermédio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E a conclusão: nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão, e que soube empregá-la com justiça e correção durante anos de seu reinado. Este grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder, quanto para construir um majestoso templo para morada e culto a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos aprender com Salomão e também, inclusive, com os seus erros, para não repeti-los. E que nós possamos, como Salomão, dedicar a nossa vida, o melhor de nós, para Deus, e que nós sejamos, de fato, morada de Deus, templo de Deus, propriedade exclusiva do Senhor. E que nós busquemos do Senhor sabedoria, como Salomão buscou, para poder entrar e sair diante daquele povo. E Deus, ele de fato honrou a Salomão, honrou aquilo que ele fez, desde quando ele permanecesse diante da presença de Deus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao nosso coração, que nós possamos ter aprendido neste momento que nós somos o atual templo de Deus e que Deus ele tem interesse em habitar em nós. Porém, Deus não habita onde habita a imundícia.
Deus não habita onde habita a impureza. Deus, ele é um Deus santo. Portanto, ele nos ensina que nós devemos ser santos como ele é santo. E quem nos santifica? Nós somos santificados pela palavra. Somos santificados pela ação do Espírito Santo, que é o penhor, a garantia da nossa redenção. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço, oreis por nós e que Deus abençoe você e a sua família e que você seja um canal de bênçãos, seja um instrumento, seja templo de Deus para a glória do próprio Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, um abraço.